Vambora. Vambora, bola rolando. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Eu sou Thiago Costa e esse é o episódio número 7 da segunda temporada de Educação do Infantil ao Corporativo. Comigo, o descabelado Ale Moreno, e hoje temos Solange com a gente. Daqui a pouco vocês conhecem a Solange. E aí, Ale? Ô, Solange, eu não sei se você consegue fechar o microfone quando o Thiago fala, porque pode ser uma boa para dar menos eco. Eu acho que vai ajudar a gente aí. Pô. Meu querido Lex Luthor, muito bom. O nosso último programa desta segunda temporada, que visa saltos maiores, e hoje a Solange é a nossa ponte para o estrelato, porque ela é a grande estrela desse show. Eu tô com o cabelo descabelado, Solange, que eu estava com a touca do Papai Smurf até agora há pouco. E aí, quando eu tirei a touca do Papai Smurf, meu cabelo, aconteceu isso aqui, mas eu acho que eu sou lindo de qualquer maneira, além de ser humilde. Obrigado por topar esse papo, Solange, muito, muito feliz com essa conversa contigo hoje. E eu já começo abrindo a pergunta para você, querida, para você dizer, se apresentar quem você é. Me conta um pouquinho da sua história. Eu quero, na verdade, você vai contar quem você é, eu já sei que vai longe nesse momento. Vai que é sua. Liga o microfone agora que você fechou e toca o barco. Então, meu nome é Solange, eu estou aqui em Heliópolis há mais de 30 anos. Trabalho com educação não formal desde o momento que eu coloquei o pé aqui, e também que eu fui militante do movimento de meninos e meninas de rua, e a minha pegada era ir para a Praça da Sé. E como eu era militante e tal, essas coisas, do movimento, na década de 80, fervia, era a cidade toda e tal, e eu ia para a Praça da Sé. Até que eu comecei a vir para cá, que eu conheci outras pessoas e tal, e quando eu ia embora, eu sempre via alguns meninos ir. Depois eu vi aqueles meninos lá, e eu falei, por que eu estou indo para lá? Eu tenho que ficar lá no Heliópolis. E aí eu vim e fiquei aqui, estou até hoje aqui. Eu sou formada em pedagogia, trabalhei esse tempo todo nessa área, na questão também de garantia de direito, de defesa dos direitos da criança e adolescente, fui conselheira tutelar, fui conselheira municipal, né, fui do CMDCA, fui presidente do CMDCA, e nunca saí daqui nesses anos todos, né, sempre em prol da comunidade. Dessa comunidade, estou na UNAS, né, que a UNAS acho que vocês já conhecem, né, a União de Moradores de Heliópolis e região, e estou aqui. Você mais? Eu quero saber quem foi a menina Solange. Me conta até como foi a sua chegada, a menina Solange até chegar em Heliópolis. Como que é essa história? Na verdade, eu era bem assim, eu não tinha nada a ver com social. Eu comecei a trabalhar muito jovem, com 14 anos, eu trabalhava numa metalúrgica, e depois eu saí dessa metalúrgica, eu uso óculos até por conta disso, porque eu trabalhava numa firma que naquela época você trabalhava, eu não tive adolescência no sentido de, eu sempre fui trabalhando, ou era nos clubes, que eu morava no Riviera, né, então tinha muito clube lá, tinha o Yacht Clube Itaupu, tinha o Itaú, a gente trabalhava naqueles clubes, sempre querendo ter dinheiro, e juntar dinheiro e tal, e a gente consegue. Eu tive uma vida muito dura no sentido da ditadura, porque meu pai era militante, ele foi morto, e a gente sofreu muito, porque a polícia entrava na nossa casa, era uma bagunça total. Era do movimento dos Santos Dias, né, o Santos Dias era vizinho nosso, e então meu pai era desse tempo, antes de ter não tinha nem sido fundado o Partido dos Trabalhadores ainda. Então a gente viveu a opressão, minha mãe ficou sozinha, eu lembro da polícia tirando, quando mataram o Santos Dias, a polícia entrando, tirando as crianças, né, os filhos dele, lá de dentro da escola, ele foi velado na Praça da Sé,
E eu tenho muito trauma dessas coisas. Mas a gente sempre lutava, assim, eu falava assim, eu não quero saber nada disso. E eu comecei a trabalhar, aí eu fui trabalhar numa outra indústria, que eu virei compradora, sabe? Eu comprava ferro, latão, trabalhava com a Alcoa, com a Alcana, nós ganhava dinheiro, muito dinheiro. E aconteceu umas coisas, eu fazia ciências contábeis, nem queria saber de nada, mas a minha irmã também, e a gente falou, nós não vamos ter essa vida, nossa vida vai ser outra. E aí, de repente, aconteceu uma coisa na minha vida que mudou. Eu entrei em crise, eu não queria mais saber de nada, eu comecei a entender como funcionava, sabe? Porque eu comecei a me ver comprando cabo de enxada do Nordeste e devolvendo para eles mais caro por causa de um cadeado. Então, eu me vi fazendo negócios que empobrecia mais as pessoas, sabe? E aí eu falei, eu não quero isso. Eu comecei a ver o que as pessoas sofriam com isso. Eu tinha uma irmã só militante. E a minha irmã me mostrou muito isso, né? E aí, na ditadura, minha irmã também passou por um processo que ela ficou até com problemas de saúde emocionais, porque na época não tinha, entravam, se tinha uma professora boa, entravam dentro da escola e levavam ela embora. Se ela estivesse falando mal do governo, ela era levada embora. E depois, conforme eu fui entendendo mais as coisas, eu larguei tudo isso e fui militar no movimento de meninos e meninas de rua. Entendeu? E aí que eu entrei, comecei a fazer, aí que eu fui fazer faculdade. E eu vi como era difícil a educação das crianças, como era difícil a vida das crianças. E aí eu não conseguia ver as crianças daquele jeito, eu comecei a levar crianças para dentro de casa, sabe? Aí quando eu via, tinha guarda de 6 e 7. Eu falei, eu tenho que mudar isso, né? E aí foi quando eu entrei no Conselho Tutelar, porque eu queria defender mesmo, tal. E aqui a gente começou também a militar, né, com esse povo maravilhoso, né, que é a Cleide, a Genésio, o João, que eu me juntei a essa gente toda. E aí a gente começou a descobrir o que era política pública, o que era correr atrás, o que era tampar o buraco e conceituar, né, porque eu tirava uma, mas continuavam jogando, né. Aí eu falei para minha amiga, eu até brinco com essa história, né? Eu falei, você fica aí olhando para ver, porque assim, o rio Córrego dos Meninos é aqui perto, tinha uma criança morrendo afogada. Aí eu pulei lá e tirei. Aí daqui a pouco tinha outra, eu pulei lá e tirei. Aí tinha outra, eu pulei lá e tirei. Eu falei para minha amiga, fica aí tirando que eu vou ver quem está jogando. E nesse sentido, isso é uma metáfora, né? E nesse sentido é que a gente começa a lutar por ter as coisas aqui. Porque se a gente lê a Constituição, o Estatuto está no artigo 227, que fala da lei, né? A educação está no artigo 205 da Constituição. Então, assim, tem lei, nós temos leis. Agora a gente tem que fazer elas. Aí é juntar, né? O poder do povo, né? Mobilizar as pessoas, mobilizar. E eu comecei a fazer. Nós criamos um movimento sem creche, aí fazia aquelas. Aqui não tinha creche, mas a gente fazia um movimento sem creche, aí juntava aquele monte de mães, né, e a gente levava para o promotor nome, endereço, idade da criança. Então, a gente fazia todo um processo primeiro. Primeiro a gente ia na demanda, no setor de demanda, depois a gente ia na Secretaria da Educação, depois a gente ia na promotoria. Hoje a gente já tem bastante. Aqui na nossa região a gente tem muita política pública, não é por causa dos nossos belos olhos, mas é por conta do nosso trabalho, que a gente começou a se meter nas coisas. Então, não adianta a gente ficar só secando o gelo, né? E aí, eu comecei a trabalhar, mas o meu amor pelas crianças e adolescentes é o mesmo. Aí a gente começou a ter mais projetos, né, ir atrás de programas, projetos, inventar coisas. Eu inventei tanta coisa, eu entrei no LA, Liberdade Assistida, que era antigamente, quando ainda as medidas socioeducativas eram pela FEBEM direto, com a FEBEM direto com o Estado, eu entrei dentro da FEBEM. Um cara que me ajudou muito foi o Suplicy. Eu fui fazer um programa que chamava Rebelarte, né, a gente ia tirar foto lá, e eu conseguia levar os meninos para dentro, para fazer sexualidade e prevenção de DSTs, fazer essas oficinas, né?
gente tirava foto também, só que a foto dos meninos, não aparecia eles de costas, se abraçando, tinha uma, sabe? Mas tinha uma coisa bem de arte. E um dia nós entramos lá, e os meninos estavam muito quietos, estava tudo muito feio. Eu falei, mas o que está acontecendo aqui? E o cara falou assim, não, vocês vão ficar aqui hoje. Era um lugar que não dava para a gente fazer círculo, sabe? Era tipo uns, como é que fala? Uns corredores, assim, com aqueles bancos, uma coisa muito feia. Aí eu falei assim, como é que eu faço? Eu falei assim, olha, nós vamos ficar aqui, vamos sentar. E sentou todo mundo, um de frente para o outro, os meninos que eu estava e os meninos que estavam lá dentro. Aí, de repente, eu falei, dá para vocês saírem daqui de dentro, porque eu quero conversar com esses meninos. E foi velado aquilo, e de repente, nas brincadeiras e nas dinâmicas, os meninos começaram a contar o que estava acontecendo. Na verdade, eles tinham apanhado pra caramba um dia antes, e tinham os sacos de lixo que eu vi lá fora, eram as coisas dele, roupa, essas coisas deles, dos meninos. Aí eu conversei com o Suplicy, que entrou lá, depois foi, e conseguiu resolver algumas coisas. Mas a militância continuou, para municipalizar as medidas, né? É um inferno, né, gente? Porque vocês veem assim, por mais que a gente tenha feito, o inferno já foi pior, né? Mas hoje continua a Fundação Casa do mesmo jeito, que era para ser uma coisa mais suave, né? E as pessoas ainda continuam, em vez de ser restaurativa, é retributiva, né? É o tomar lá da cá. E isso é provado que não adianta. Eu ficava com 100 meninos lá na Ribeiro do Amaral, aqui no Alto do Ipiranga, porque naquela época não podia ser casa na favela, tinha que ser no bairro e tal, a casa alugada, mas a maioria dos meninos que iam era daqui, da região. Eu ia a pé com eles, para eles poderem ir. Falei, ninguém tem dinheiro, então nós vamos a pé, eu vou também, fazer uma maratona daqui até a casa. Lá eu consegui fazer parcerias com o Senai, com as faculdades de perto, para ir dar aula para os meninos lá. Hoje eu tenho um menino formado em engenheiro. Essa garota que saiu daqui, ela é formada, e ela também ia comigo. Até que nem o João. O João hoje faz de um tudo, né? O João Vitor, meu filho. Que eu falei assim, eu vou ter um filho só quando as minhas meninas estiverem grandes, porque eu tenho que dedicar meu tempo para elas. E eu dedicava meu tempo para elas. E quando elas estavam maiores, assim, eu tive o João, que é meu filho biológico. E hoje eu fico tão feliz, e o Jorma, que vai fazer, o Jorma tem 15 anos, que é meu neto. O Jorma me ajudou hoje a cadastrar as pessoas para a cesta básica. Ele ficou a manhã toda comigo. Eu achei aquilo tão lindo, sabe? Ele perguntar, aquela calma, e esses meninos bonitos, né? As pessoas ficam tão contentes com a educação, sabe? E tal. Aí ele falou assim, nossa, avó, eles não sabem o nome da rua que eles moram. Eu falei assim, então, por isso que a gente precisa fazer um mapa e colocar o nome nas ruas direitinho, né? Então, a gente vê, eu me sinto muito feliz. A Priscila, que veio aqui agora, ela estava nós vamos fazer uma fábrica de sorvete, a Unas, né? Chama Oxi. É o sorvete, vai inaugurar aqui. Agora, já vende lá no Beco do Batman. Quando vocês passarem lá no Beco do Batman, na Vila Mar, vai lá procurar dia de sábado, a Priscila está lá vendendo sorvete. E o sorvete, aqui vai ter a fábrica, a escola de sorvete. Ela está quase pronta, vai inaugurar em setembro. Então, eu estou contando essas coisas, misturando, porque uma coisa junto à outra, né? Quando a gente estava lá, a gente falava assim, e agora? Agora a gente tem, a maioria das pessoas que trabalham, trabalhadores da UNAS, foram meninos que participaram da creche, que foram do CCA, que foram, entendeu? Então, tem uma grande maioria que foi criado aqui dentro. Então, é diferente. O jeito, e essa questão da formação, que a gente acredita, né? Temos problemas, claro, temos problemas aqui na comunidade, mas não é tanto quanto era na década de 90. A gente tropeçava em menino morto, eu mesmo, né? Eu corria, quando chegava já não dava mais tempo. Mas a gente inventava, não tinha nada para inventar, inventava teatro, inventava fazer caixinha de
sei lá, inventava tanta coisa que eu ficava rodeada de menino e menina, os adolescentes, sabe? Quando não dava, eu levava para minha casa mesmo e lá nós continuávamos os trabalhos. E hoje eu não me arrependo de nada disso, faria tudo de novo e vou continuar fazendo. Essa pandemia me deixou um pouco triste, sabe? Por conta da gente não poder ficar próximo, pedir distanciamento no lugar onde não dá para ter, ver a questão das crianças e jovens que estão deixando a escola de lado, não é porque eles querem, porque não dá. Essa questão remota é mentira, não dá, não funciona o bagulho. O cara falou que ia dar os negócios lá, não deu nada, entendeu? Tem limitações, sabe, dos tablets. Olha, vamos entrar no mês 7, nós estamos lá na metade do mês, né? E os meninos ainda não estão com isso na mão. Estou falando do ensino fundamental das escolas municipais. Sim, que a prefeitura prometeu dar tablet com acesso para todo mundo, né? Isso é uma coisa, assim, vocês têm que conversar com uma diretora de escola, que ela vai explicar direitinho como funciona, como não funciona isso. Então, é assim, então é muito difícil, né? E quando você vê, a gente tem lei para isso, né? Então, as pessoas ainda fazem propaganda como se estivesse estão fazendo favor nenhum para nós, é o direito. Então, tem que ser exigibilidade, são mecanismos de exigibilidade de direito. A gente tem que saber os mecanismos de usar, que a gente pode usar. Né? Claro que nos últimos tempos está tudo enfraquecido, vocês devem saber disso, né? Nós temos um governo celular. Nós estamos vivendo uma época muito difícil, que estão preocupados. Hoje eu li uma notícia que falava da abstinência sexual de adolescente, sei lá, que a prefeitura está querendo... Olha, Solange, é um projeto absurdo. Que bom que você falou disso, que me dá a oportunidade de falar, que é um projeto que está dizendo que é para o Estado ter uma política pública de incentivo à abstinência sexual de adolescentes. Quando eu li o projeto, eu pensei, ninguém aí nunca foi adolescente, né? Nunca teve 15 anos, né? Nunca sentiu nada. É um absurdo, né? Querem que isso esteja incluso nas políticas públicas de educação e prevenção de gravidez na adolescência. Isso. E quando a gente vai falar de sexualidade, prevenção de DSTs, quando a gente vai falar dessas coisas, principalmente de sexualidade, aí vira aquele inferno, né? Porque o que tira um ministério das cidades, e coloca uma secretaria da família, sei lá. Ministério da Família, Ministério da Família, da Mulher, e sendo que a gente que está próximo disso, que precisa disso, para fortalecer as políticas públicas, a gente sabe como isso é doído, que você vê, não dá nem para pronunciar o que é, porque é muito difícil você ler isso. Sabe, você vê isso, é um retrocesso. Sabe? Você fala assim, nós estamos andando para trás, porque nós temos a tecnologia hoje. Eu não vou falar de nós todos, porque aqui também não é bolinho, não. Quem mora nas comunidades sabe disso, como cai a internet, como é difícil da internet. Né? A gente tem porque paga e olhe lá, né? As boas não entram aqui, não. Então, já é difícil isso. Mas a gente vai correndo atrás, né? Agora, é difícil, né? Mas, assim, tem as coisas boas, trabalhei muito com teatro, a gente vai conseguir trabalhar muito com teatro com esses garotos e garotas, e a gente continua fazendo tudo isso, né? Isso aí, eu já alguns atende mais de 10 mil, né? Pessoas entre criança e adolescente, jovem. Ô Solange, eu queria te perguntar uma coisa. Você falou que tem o João, que é seu filho biológico, mas você tem outros filhos. Me conta como esses filhos, como eles chegaram na sua vida e quantos são. Então, eu tenho uns 8, né? Assim,
Primeiro, que era maluquetes. Era assim, eu comecei a trabalhar diretamente no centro para criança e adolescente, que não era do jeito que é hoje. Era uma patifaria. Assim, era bem ruim, não tinha verba, dava o que der. Nós que fazíamos os bancos para as crianças sentar. E a gente pedia nos mercados, para ter a comida, né? Mas na época, e aí as crianças chegavam muito judiadas, sabe? Judiadinha. Eu falei, o que aconteceu? E começava a conversar com as crianças, aquilo me dava uma dor, porque eu tive uma mãe que criou a gente com tanto amor, e eu comecei a transferir esse amor para essas crianças. E as crianças começaram a ficar muito apegadas em mim, então, todas as vezes que acontecia algumas coisas, elas iam bater na minha porta. E uma, assim, acordava com alguém passando a mão nelas, as meninas, entendeu? E eu falei, não pode. Aí eu comecei a ver o que era abrigo, sabe? O que era orfanato, essas coisas. Eu falei, nossa, essas meninas não podem ir para esse lugar. E eu falei, não. Aí eu comecei a levar para casa, aí dormia um pouco escondido, sabe? E aí eu falei, não, eu vou pegar a guarda. Na época eu era casada, e que o meu ex-marido, o pai de João, também é de movimento e tal, então levava, né? E quando eu alfabetizei as meninas com palito de fósforo e caroço de feijão no chão. Porque eu falei, eu não posso levar... Tinha criança que não sabia, que a mãe não sabia onde tinha registrado, não tinha documento. Já grande, com 11, com 7, com 8. E aí eu comecei a levar para minha casa. Aí comecei a levar para minha casa e depois levava serviço para casa, home office. Comecei a trabalhar com as crianças na minha casa, e quando eu vi, eu fui lá, falei com o promotor, com o juiz, eu fiquei muito conhecida e tal, porque eu sempre estava batendo na porta desse povo. Aí eles me deram a guarda das crianças. Aí eu fiquei com eles até eles ficarem maior de idade. Mas sempre visando a educação e fortalecimento deles, autonomia, né? Para que essas crianças, essas pessoas pudessem voltar para suas famílias e ajudar na educação da família. E sempre foi muito harmonioso, né? E graças a Deus eu sempre fui muito bem sucedida nessa parte. E também, aí depois eu mudei de casa, e aí começou a vir, aí era travesti, os meninos que era homossexual, mas na época era muito preconceito, então eles apanhavam. Então eu falei, não pode. Eu falei, não pode, a minha casa é grande, sabe? Porque eu fui fazendo puxadinho, aí quando foi ver, ficou muito grande. Então tinha os meninos que eram meninas, né? Aqueles que se transformavam, né? Que só final de semana, que trabalhavam em lugares que não podia. Então, eles ficavam todos morando aqui. Porque eu não podia. O Renato foi um que eu peguei a guarda, que a Renata, ela chegou queimada de cigarro. Assim, muito inteligente, uma garota muito inteligente. Eu falei, o que foi? O padrasto não aceitava, sabe? Aí eu peguei e falei, não, fui lá e falei, eu não vou pôr você no abrigo, não. É muito inteligente, sabe? Muito inteligente. Eu trouxe ele para a Unas. Aí ele cresceu aqui, hoje ele é uma figura. É uma figura, ele veio me visitar esse final de semana, ele tem a casa dele, tudo. Transformou a vida dele. De outras pessoas também. Eu falo dele porque ele tem identidade que ele pode chamar de Renato, ele não tem problema. A Gerohana, vocês conheceram? A Gero? Da Unas, ela é diretora da Unas. A Gerohana é Gerohana mesmo, né? Que ela era Gerolino Barbosa na época. Nós fizemos uma frente aqui, eu e a Genese, que a gente começou a juntar todas essas pessoas. E começamos também a colocar para trabalhar. Tinha um preconceito, na época nós colocamos na creche. Era difícil, mas as pessoas começaram
ver com outros olhos, e foi educando, porque você não aprende a descascar uma laranja se eu não pôr ela na sua mão para você descascar. Então, as pessoas têm que aprender a conviver com as diferenças. Mas como naquela época não tinha onde ficar, ficava aqui, todo mundo. Aí eu falava, primeiro saía as meninas, porque esse final de semana todo mundo ia por fervo, né? Então, primeiro saía as meninas, depois saíam os meninos, depois saía as meninas, meninos, depois saíam os meninos, meninas. Entendeu? Aí nós começamos a fazer festa GLBT, na época era GLBT, eu enfeitava aquela quadra, eu vestia, eles se vestiam, aí virava um sucesso. E ficou um sucesso, um sucesso. Hoje eles andam onde eles quiserem aqui dentro, e a Gerô tem muita, muita força, a Gerô Rami, que é a diretora da UNAS também, que hoje ela é formada em jornalismo e pedagogia, a gente estudou juntas, e ela tem uma força muito grande, maravilhosa. E a gente começou a quebrar isso, entendeu? Muita coisa a gente foi quebrando a gente vai vencendo pelo cansaço, sabe? Como a gente vai empurrando, assim, sai daqui, que aqui não é lugar de vocês, de gente ruim, sabe? E aí a gente foi... Solange, deixa eu te perguntar, desculpa eu te interromper, mas eu queria saber, isso que você acabou de falar é tão bonito, de que vocês organizavam as festas, davam espaço para as pessoas serem quem elas são. Eu queria saber como é que a comunidade recebia essas pessoas e como é hoje. Você consegue fazer essa... Hoje tem mais liberdade. Hoje tem muita liberdade, né? Hoje é difícil você ouvir falar que alguém assim foi espancado, a não ser por polícia, não por morador, né? O respeito, eu acho que aqui as pessoas se respeitam muito, porque você pode sair até pelada na rua que não tem problema. Eu vou ser a Solange, né? E a Gerô, ela tem um leque que ela tem o leque dela, no final de semana ela abre aquele leque só Deus, para abanar. Então, ela, assim, é uma figura... Já temos uma próxima entrevistada, hein, Alexandre? Pode entrevistar, que vocês vão adorar. É a primeira da próxima temporada. Pode, vocês vão adorar, porque ela é fantástica, fantástica. Hoje ela dirige um centro de cidadania, que é com a UNAS, lá em Santo Amaro. Um centro de cidadania, GLBT, que é mais, né? E muita coisa a gente viveu juntas. Então, eu digo que tudo é possível. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estava vendo, tinha um menino engenheiro e tal, e eu não tinha visto ainda, que é uma correria para lá e para cá, para lá e para cá, e eu entro lá, e o engenheiro lá, engenheiro. Aí o engenheiro olha para mim, eu olho para ele, eu conheci um menino, ele falou assim, essa aqui é a mulher da minha vida. Eu falei que eu era a mulher da vida dele, que eu tinha ajudado muito ele, porque ele era engenheiro por conta da gente, né? Por conta de... É tanta coisa que a gente escuta que às vezes eu me emociono muito, porque de todos os lados, né? Porque é assim, infelizmente, a gente não tem vara de condão, porque eu queria ter uma varinha de condão. Mas a gente também tem a questão do outro lado, né? Porque infelizmente, a sociedade ela é cruel, e a gente é tratado, a gente fica de lado, né? Porque eu estava até conversando isso com os meninos aqui, falando assim, só existe comunidade, favela, porque o governo deixou fazer, não soube fazer um plano, um projeto pensando em todo mundo. A gente tem os redondinhos, porque nós pensamos. Quando veio urbanizar aqui, nós, pulamos na frente. Fala assim, não, tem que deixar espaço para isso, para aquilo, começamos a se meter, invadimos o lugar, fizemos um barulho danado, que não foi fácil, né, que hoje meu neto mora no Redondinho, ele falou assim, lá é bom, porque vó, lá é bom, porque eu saio converso com meus amigos, me sinto segura, depois eu subo, né, eu não me sinto tão só assim. Eu falei, que bom, Jorge. Ele falou assim, eu gosto de lá, mas ele ajuda, ele
ele transita porque ele ajuda, ele está começando a sair da ostra, que eu digo militar, né? E seguir os passos, né? Que eu acho isso é fantástico, porque é uma coisa que ninguém impôs, né? Assim, isso está neles, né? A solidariedade. Peraí, tem alguém chamando o Ju. Olha lá. E olha o que tem de gente aqui escrevendo para Solange, hein? Aí a nossa Alciele querida, que eu amo. Alciele, saudade, Alciele. Alciele aqui, né? Então, gente, aí não é assim, mas eu já passei por situações de tirar uma arma de um menino com tijolo. Hoje eu dou risada, né? Mas eu falei assim, você me dá esse revólver, eu estouro sua cabeça. Ele quis estourar a minha, mas ele me deu. Porque ele queria se vingar de um outro e tal. Eu falei, me dá agora, só que senão eu estouro sua cabeça. Ele me deu e eu falei, o que eu faço agora com isso? Eu nunca tinha pegado a minha filha. Eu levei, guardei e falei, vou te dar por partes. Eu falei, minha Nossa Senhora da Presença, isso dispara. Tal, eu arrumei alguém que viesse, que tirasse, sabe? Eu já entrei em tantas das encrencas. Eu falo, no dia que a gente enfrentou a polícia, eu fui ameaçada, né? Então, eles falaram assim, você não chega viva lá em cima. Eu falei, meu Deus, agora eu vou morrer no meio do caminho. Porque a delegacia ficava lá embaixo e a gente tinha muita polícia truculenta na época, né? Porque tem pessoas e pessoas, né? E, às vezes, eu não podia deixar acontecer, eu tinha que correr lá para ver o que estava acontecendo com os meninos. Às vezes, os meninos eram truculentos. Eu tenho um filho, que agora ele está com 30 anos. Ele é o menino nervoso, que ele não aceita. Ele é negro, parado toda hora, então ele não aguenta. Eu falo, cala a boca, diabo, porque eles são mais fortes que você. Então, eu já ficava... Ele fez o ensino médio aqui, eu tinha que ir para a porta, já ficar esperando à noite, ficar no meio do caminho, que todo dia ele era parado, descendo, e ele xingava mesmo. Ele respondia, ele era retrucão. Então, uma vez eu fui buscar ele, aí os meninos, tia, corre, pegaram o Juliano. Aí eu desço correndo, pego a moto, subo na moto de alguém, corro, chego lá na hora. E ele estava lá, vou explodir vocês, e xingando todo mundo da delegacia. Graças a Deus que tinha alguém que eu conhecia, que era um delegado, falou assim, pode levar. Eu falei, menino, eu vou apanhar tanto quando você chegar em casa, eu vou te dar uma surra. Eu não dei o remédio dele hoje, doutor, por favor. Aí o doutor falou, não, eu sei o que a senhora passa, eu vou rasgar isso aqui. Rasgou o BO, eu trouxe ele. E eu estou falando isso, mas dava um desespero. Hoje ele está com 30 anos, é um menino que ajuda bastante, ele tem bastante... Ele foi um menino que teve uma vida muito, muito, muito sofrida, muito sofrida. Eu conheço ele desde os 11 anos de idade dele. Era 8 irmãos. Eu nunca deixei ninguém ir para abrigo dessa família. E ontem eu tive a visita de uma das meninas, que é a Marilis, que veio me visitar. E linda, você precisa de ver. Ela queria tanto ficar que ela me ajudou. Eu estava fazendo ligando para as pessoas em buscar a cesta, e ela achou aquilo tão legal, e ela falou, quero te ajudar também. Aí chegou roupa, ela levou para a biblioteca, nós tudo de máscara, né? Ela levou as roupas, levou tudo para a biblioteca para a gente. Ela queria ficar a coisa mais linda, que ela mora no interior. E esse menino tinha uma história assim, sabe? Uma história incestuosa dentro da família. Uma história que se você olhasse, chegou a visita. Visita não, é hóspede. Aí, tem uma hóspede aqui, que agora eu estou com uma recém-chegada, né, uma garotinha linda, né, meu amor, minha sobrinha. Então, esse garoto, então, era muito triste. Uma mulher com uma inteligência, a mãe desses meninos, que ela fazia muita coisinha legal, sabe? Mas aí tinha o PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. E esses meninos, a gente conseguiu colocar no PET, mas quando eu fui ver, eu lembro disso como se fosse hoje.
A Aldaísa Esposati era a secretária, ela era a secretária da assistência social. E eu fui no lançamento desse programa, eu falei, por que Heliópolis não está dentro desse negócio? Aí eu estou lá vendo, vejo toda feliz, achando que nós íamos sair, né? Quando eu vejo lá na Paulista, lugar chique, aí é para lançamento. Eu falei, mas fiquei vendo aquilo lá e não aparecia a gente. Eu falei, olha, aqui tem mais de quase 200 mil pessoas, 40% é de 0 a 18 anos, não tem isso aqui. Aí eu falei, eu quero conversar com a senhora. Ela falou, tá bom. Aí eu falei, por que? Aí eu já lembro, por que ele não tá? Ai, porque o cara... Vocês vão rir agora, parece que não é rir, mas parece que é o destino, né? E aí o cara pegou e falou assim, foi... Aí me falou o cara que tinha levantado e feito por amostragem, que aqui não tinha vulnerabilidade. Olha só. Eu fui conversar com esse cara, achei esse cara. Falei, as bolinhas não funcionou. A estatística, né? Alguma coisa deu errado. Aí comecei a conversar com ele, ele me mostrou, se baseou, ele tinha lido um artigo, eu com as minhas meninas na revista, e ele começa o trabalho dele com a história da Pri, da Priscila que você deu. Eu falei, você sabe que é essa menina aí que você escreveu? Ela é a menina, minha filha. Eu falei, vamos dar uma voltinha comigo lá, que você vai ver. Me dá aí, o que eu tenho que fazer? Aí nós fizemos uma reunião aqui, cada uma foi para uma rua, mapeamos tudo e levamos para eles o mapa. Hoje nós temos um observatório, né? Naquela época não tinha. Que hoje nós já temos meninos classe A fazendo isso, mas nós fizemos na canetona, no lápis, né? Eu falo no lápis por quê? Porque tinha aqueles cadernos do Banco do Brasil e não podia borrar aquilo ali. Aí nós escrevíamos a lápis bem sim, para depois fazer bonitinho. Duas que sabiam fazer, fazia e preenchia tudo, sabe? Os cadernos do Banco do Brasil para a família receber o PET. Que dava, e hoje para vocês verem como é difícil, né? Hoje o PET é devolvido para o Tesouro porque não usa. Então, eu estou falando isso para vocês entenderem como é difícil. Aí você vai lá na Constituição e tem lá, o LOAS também, né? E aí fala, a cada 5 mil habitantes tem que ter 2 CRAS. Aqui só tem um. Para uma região que tem mais de 400 mil habitantes, que é o Ipiranga. Só Heliópolis tem 225 mil, né? Que está a estimativa aí. Vocês estão entendendo como é difícil, doído? Né? Então, assim, eu não quero ser para-choque de governo, nem ficar fazendo o papel do Estado. Por isso que eu sempre falo da Marilena Chauí, porque ela escreveu um livro que é Ideologia. Aí tem uma parte que ela fala, ao invés de tentar tapar buracos, tente conceituá-los. Aqui a gente tampa e conceitua. Porque eu não vou deixar a criança morrer, ou nós não vamos deixar as pessoas morrer de fome, mas também nós vamos gritar, e vamos aonde tem que ir. E juntando as pessoas, né? É mais ou menos... Solange, tem duas coisas aqui, assim, a primeira é que da onde saiu, você falou, eu fui criada num lar de tanto amor, mas como é que alguém vai vendo as crianças e vai falando, não, esse aqui agora é meu filho, esse aqui agora é meu filho, e vai juntando, porque assim, ajudar, a gente entende que muita gente ajuda, mas como você fez, de onde sai esse sentimento? É assim, eu acho que até debaixo de um pé de bananeira a gente educa uma criança, ou qualquer uma pessoa, dependendo do que você tem dentro de você. Se você tem amor para dar, você vai dar amor. Eu acredito nas instituições, não é que algumas não, mas eu acredito na escola. Eu, quando fico muito feliz, porque apesar de ter sido em 88 tem a Constituição, vai acontecer a Lei de Diretrizes e Bases só em 96, né? E aí você lê lá tão bonito, né, que é dever do Estado, da família, da sociedade em educar, né? E fica tudo muito, porque se eu educo, não é a questão do financeiro, não. Lógico, isso conta, mas não é só isso, não.
Entendeu? Porque o João, o Vitor, como a Priscila, como os meninos, como o Jorma, foram criados aqui dentro. A Rafaela, da Cleide, os meninos nossos foram criados aqui. O João, literalmente. Entendeu? Mesmo ele tendo estudado numa escola melhor, mas porque por causa de bolsa. Mas, assim, a gente tem que saber o que dá para os nossos filhos ler, saber o que nossos filhos vão ver, estar sempre próximo. Eu sei que muita gente não tem condição disso, não é isso que eu estou falando. Se eu educo bem uma professora, essa professora vai dar tudo de bom dela. Se eu educo bem um médico, ele vai dar tudo de bom dele. Nós temos 2 médicos formados em Cuba, que ele veio passar as férias dele aqui, que ele podia ter ido para um lugar, né? Ele podia ter ido para outro lugar, o moleque é médico lá no Piauí, porque ele foi para o programa Mais Médico e tinha que voltar para... que ele estudou em Cuba. Foi 2. E aí ele foi para lá, ele era de origem do Piauí, ele teve que ir para lá. Ele revalidou, mas ele tem um trabalho, ele falou assim, eu vou vir para cá, mas eu ainda estou lá, porque eu estou aprendendo muito, e aquela cidade precisa muito de mim. Tudo que eu aprendi com vocês, eu estou... Então, conversar com ele, nossa, foi o melhor final de semana. Porque, assim, o menino eu falo menino porque é menino para mim, assim, mas ele ganhou o título de cidadão da cidade. Ele fala que atender para ele, quando ele atende e tal, e ele fica pensando em projeto para cá, ele falou, tudo eu lembro de vocês, tudo eu lembro do que eu aprendi, porque eu lembro quando a gente estava ainda tratando de SINASE, explicando o que era. SINASE é sistema meu Deus, SINASE é medida socioeducativa nacional de medida socioeducativa, né? Para ser nacional, para não fazer do jeito que cada um da sua cidade quer, tem que ter um sistema de medida socioeducativa. Esse menino, quando a gente fazia as conferências com as crianças e adolescentes, para eles participarem disso, esse menino se vestia, era menino, adolescente, se vestia de palhaço, para alegrar as outras crianças, porque tinha da lúdico, depois dos adolescentes maiores, assim. Então, eles eram os que divertiam as outras crianças, SINASE, remédio para o nariz, não é, aí o outro falava, não é, e aí o outro, e ele ficava, às vezes eu ficava com eles, olha o que eu inventava, eu ficava até 1h da manhã na quadra pintando painel, sabe, painel, fazia uns painelzão com ele, para o encontro da UNAS, então eles ficava aquele monte de menino e menina, jovenzinho já, mais de 15, 16 anos lá. O que tinha lá? Não tinha bebida, não tinha nada, tinha pizza de vez em quando, que alguém comprava, fazia vaquinha, e a gente ficava brincando, rindo, e muita palhaçada, e tudo era muito lúdico. Então, isso, a gente tinha uma energia muito boa, né? Hoje a gente tem as coisas já, muitas coisas, hoje a gente já tem as coisas, por exemplo, tem projeto, tem política pública, né, que não chega em todos os lugares, nem aqui também, tem muita coisa que não chega aqui. Mas aqui nós temos uma ETEC, né, concurso profissionalizantes, foi uma conquista nossa daqui, né, e essa ETEC, na época do cursinho, nós fomos ver, os meninos nossos não estavam entrando lá. Falei, mas como? Eles não passavam no vestibulinho, né? Aí a gente montou um vestibulinho, aí começou a entrar. E também fizemos uma abaixo-assinado para ter os cursos, porque só tinha curso também mequetrefe, né? Então teve toda uma porque não pensa nada maior, né? Não quer só ser pedreiro, né? E aí foi mudando as coisas. Claro que a luta não pode parar. A gente não pode parar. Então, a gente tem que formar a pessoa. Aí eu posso falar do João, falar de um monte de que vocês conhecem aí, né? Que vocês já conhecem, de jovens que estão aí, que vai continuar isso que a gente plantou, porque eu já estou me aposentando, mas não para parar. Eu vou aposentando não é parando, né? Só estou entendendo. Ó, enquanto eu falo, o homem... Olha lá, o celular da Solange, e o cara parou na porta.
vendendo mexerica. Tava vendendo milho, né? O que tava vendendo? Mexerica e morango aqui na porta, sei lá. Falou que é morango de Atibaia, mas eu acho que não é não. Mas tudo bem. Então, aí a gente... Deixa eu só te perguntar uma coisa, porque emendando a sua fala, Solange, para você, o que é hoje, ou o que representa para você Heliópolis? Se tivesse que definir Heliópolis, como você definiria? Quero ouvir isso, depois eu vou mais. Não, para mim, Heliópolis é a cidade do sol. É onde as coisas dão certo no sentido de comunidade. Eu tenho uma irmã, eu contei da minha história do capitalismo selvagem, até eu só tenho eu aqui. E eu tenho uma irmã que tem outro padrão de outra coisa. Ela fala assim, eu sei porque você não precisa de psicólogo. Você tem a rádio para você ouvir, você sai na rua, você tem alguém para conversar, você não tem problema com isso. Então, você não precisa de terapia. Eu estou falando isso porque, assim, você conhece as pessoas, conhece com quem você trabalha, você conhece o diretor da escola, a diretora, o médico ali, alguém do posto, entendeu? Vão trocando, né, porque, assim, é muito difícil manter, vocês sabem muito bem como é que é a questão da que muda os governos, muda-se as coisas, mas algumas coisas tem gente muito boa próxima da gente. E quem tem aquele sentimento ruim fica bom, sabe? Acho que fica legal, muda de, sabe? Fala assim, sente o cheiro, como diz o João Miranda, sente o cheiro do povo, sente o cheiro de coisa boa, que a gente pode mudar as coisas. Mas a gente precisa ter muita vontade de mudar. E se a gente puder, se a gente pode, a gente pode. É muito difícil, porque foi dolorido para nós. Esses últimos dias dos acontecimentos, das notícias, né? Sensacionalistas, tal, mas da polícia. A gente sabe como é que funciona, mas, assim, com tudo isso, a gente tem que ter esperança e continuar lutando. Hoje eu estava pensando, eu falei, putz, como é que eu vou fazer, né? Porque o pessoal foi... Hoje tinha uma ação no campo lá embaixo, que era entregar cesta, e eu tinha que fazer cadastro. Eu falei, como é que eu vou fazer isso sozinho? Com o Reginaldo também foi lá para baixo, a equipe, né? Aí, quem estava me ajudando era o Jorman e o João Vitor. Foi rapidinho. Eu falei, nossa, que legal, né? Eu não estou sozinha. E ter o carinho das pessoas, né? Onde o Reginaldo, nós fizemos uma ação, nós fizemos 4 ações, porque assim, a gente consegue colocar, eu não sei se vocês já viram foto, mas a gente coloca as cestas com as distâncias, as pessoas vêm, né, a gente fala sobre alguma coisa educativa, fala, sabe? Fala algumas coisas que vai conscientizando as pessoas. E, então, as pessoas dando tchau, obrigada, sabe? É tão legal, sabe, assim, poder a pessoa sentar na sua frente, às vezes você vai fazer, a pessoa contar para você as coisas, você poder ajudar ela, daqui a pouco ela chega e te dá um pano de prato bem bonito que ela fez ali, sabe? Eu pergunto como você está, e você também, aí se conversa, as mulheres sofrem muito, às vezes outro dia uma chegou chorando, falando assim, ai, meu marido, essa pandemia está em casa, ele me perturba a cabeça, eu tenho que tomar conta de tudo, ainda tenho que dar conta, e está faltando as coisas, eu tenho que sair para a rua. Eu falei assim, não se preocupa não, que só sexta a gente arruma aqui, mas vamos dar um jeito. E, assim, sabe, eu acho que é isso que é fantástico. Eu estava falando para vocês de outra coisa, por exemplo, falando de sensibilidade, e aí a gente vai além do que... Eu tive problemas com uma mãezinha de uma questão violenta, de um suposto abuso de uma filhinha dela, e que disseram que era o pai e tal, e o lado paralelo trancou essa moça dentro de um cativeiro. Ela tinha 3 filhinhos, um de 1 aninho, um de 1 ano e pouco, quase 2, um de 4, uma de 6, a de 6 que supostamente tinha sido violada. Eu
percebi que eu não via mais essa menina, não estava vendo ela, tentava procurar. Aí chegou uma pessoa, parente dela, falou assim, onde eu vim aqui falar com você, que ela está presa no cativeiro, não sei aonde. Eu falei, minha Nossa Senhora, eu falei, o quê? E tá com as crianças. Eu falei, não pode. Aí eu dei um jeito, eu só sei que eu consegui trazer as crianças. E eu fiquei com essas crianças. A sorte que eu tinha uma babá aqui de plantão, que me ajudou. Eu fiquei com essas crianças. Eu falei, não, enquanto eu vou tomar conta delas. E foi um trelelê danado. E nisso eu fui procurar para saber o que era que estava acontecendo. E no final de tudo, eu acabei fazendo um círculo restaurativo os bambambam, né? E aí eu conversando, quando eu olho assim, eu já estava com medo danado. Aí quando eu olho o menino de cume grandão assim, né? Ele olhou para mim, ele me conheceu, ele falou assim, não, tio, claro que a gente vai ajudar a senhora, vamos resolver. Eu falei, por favor, não bate nela, não maltrata ela, a gente não sabe o que está acontecendo. Aí foi descobrir, foi tudo mal entendido. Na verdade, quem estava fazendo era uma outra pessoa que tinha colocado ela em nome dessas pessoas, dizendo que a menininha tinha contado para ela que o pai, e essa moça, ela não mora com o pai, ela é mãe solteira, ela e as crianças. E, na verdade, essa mulher estava fazendo ela de escrava, porque ela é uma pessoa, é como se fosse cárcere privado. Só sei que, no final das contas, a gente conseguiu tirar elas, e conseguiu tirar as crianças e ela, e passar essa noite com essas crianças. Foi muito engraçado, de cuidar das crianças, né? Até a gente conseguir que a mãezinha ficasse tranquila para poder... E conseguiu, até conversei com ela hoje. Mas, assim, você vê como que é. O cara parou para me escutar, né? Ele podia não ter parado, né? Ô Solange. A gente vai construindo as relações. Para mim, ele é uma pessoa normal. Entendeu? Ô Solange, você tem uma pergunta aqui, que é assim, o que significa para você ser militante? O que é para você militar? Você falou muito essa palavra, e eu fiquei com a impressão que é não desistir, mas eu queria ouvir de você. Ser militante é querer que as pessoas tenham uma vida melhor, que você construa um mundo bom para você, para os seus filhos, seus vizinhos, que não tenha egoísmo, que o seu projeto coletivo seja bem maior do que o pessoal, que o seu projeto pessoal não atrapalhe o coletivo. É isso que, para mim, é ser militante. Graças a Deus que isso aqui está gravado, viu? Porque eu vou... essa definição me arrepiou inteiro aqui, Thiago. Cara, não é? Graças a Deus que isso fica gravado, para a gente poder... Tá gravado no canal errado, mas tá gravado. Fica disso. Segue o jogo. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, não é fácil, não. Eu acho assim, que essa coisa está na gente, sabe? Essa coisa é quando você conhece aonde você está. Eu não posso ser truculenta com ninguém. Não é fácil não ser. Mas também, quando eu sou, pergunta para o Reginaldo, que conheceu o Bravo. Fala assim, ele já sabe. Assim, mas assim, a gente vai, sabe, tecendo. Vai tecendo. Eu espero... eu espero nunca parar, né? Eu tenho muitos projetos ainda para construir, e é isso, assim, sabe? Eu acho que isso é muito importante para a gente continuar, porque não é só, porque a gente não interviu só aqui, a gente interviu na cidade, a gente foi para outros lugares, né? A gente tem que se envolver, principalmente nas questões dessas audiências públicas, a gente precisa conhecer mais a política, essa questão desses vereadores, o que eles estão fazendo, que fica essa palhaçada que parece que estão fazendo as coisas que são bonzinhas. Não, eles ganham um salário muito bom para isso, foi colocado lá para trabalhar, e a gente tem que deixar isso muito claro. Solange, quantos filhos cabem no seu coração? Cabe em 1000, mais de 1000, cabe todo mundo.
Eu queria muito, o João ele começou a me podar, sabe? O João meu. Ele falou, mãe, para, já não dá mais, sabe? Acho que se não fosse ele, eu tava com essa menina aqui, com as crianças, tudo morando aqui. Ele falou, mãe, vai devagar. Ele vai me podando, sabe? Mas tem hora que ele me ajuda. Ele me ajuda. Na hora que eu falo assim, agora ele vai explodir. Aí um homem que estava querendo matar a mulher, sei lá, batendo nas crianças, sei lá, eu catei todo mundo e trouxe. E trouxe, fui lá e busquei, sei lá. Aí ele pegou as crianças, falou, as crianças não podem ver essas cenas. Levou lá para cima, arrumou um monte de brinquedo, ele tem um baú de brinquedo. Ele já espalhou, começou a brincar com as crianças, e o homem queria ir para cima da mulher, e eu botei ele sentado, botei o dedo na cara dele. Aí o João falou, mãe, o que você fez? Eu falei, ele tem que me respeitar. Eu falei, você não vai fazer isso com ela, vai deixar ela embora, e não vai nada de bater em ninguém, não. Senta aí que fica quieto. E a minha mãe, aí ele falou assim, mãe, a senhora sabe quem é esse homem? Eu falei, cara, que eu sei, eu conheci ele desde pequeno, ele pode ter lá para as brincadeiras, aqui para mim ele é um menino. E ele deixou, e o senhor falou assim, a senhora é peruca na cabeça. Ele não é, João, eu sei com quem eu estou falando. E aí ele deixou ela, sabe? Uma moça muito bonita, umas crianças lindas. Ela queria se libertar daquilo, sabe? E ela conseguiu, graças. Ô, Solange, eu lembro que você contou uma história uma vez que eu tive uma vez com você já numa conversa online lá no Bradesco, você deve lembrar. E aí você falou uma história eu queria lembrar, eu lembro mais ou menos, mas obviamente a história que você viveu. Tinha umas crianças que foram dormir na sua porta buscando a Bíblia. Essa daí foi demais. Me conta essa história, porque foi quando a gente, quando teve... Porque, assim, aí em 2002, começa a desmontar o SOS, crianças, porque todas as crianças, qualquer marginalizadas, ia tudo para o SOS, ficava aquela bagunça, algumas nem tinham nada, já ia parar na FEBEM sem ter feito nada. E só ter sofrido, né? Aí começou a gente pensou o movimento da infância e tal, e em cada lugar tem um centro de referência. Isso começa no governo da Marta. E a gente tinha um centro de referência. Na inauguração dele, aí já tinha saído, a gente manteve, a Marta saiu, acho que o Serra ganhou, né, e tal. E aí o Serra veio e falou, preciso tocar esse homem de um jeito, para ele não querer fechar isso aqui. Aí eu peguei e coloquei as crianças, ensaiei as crianças o tempo todo, construí tudo com as crianças. Aí nós pegamos caixa e colocamos assim no pátio no dia que ele veio. Caixa, como fosse caixa de presentes, né, tudo, com laço e tudo. E aí ele veio com a esposa, né, e ela gostava muito, eu fiquei sabendo que ela gostava de balé, que ela era bailarina, e eu coloquei uma música da Adriana Calcanhoto, que eu esqueci o nome agora, mas que fala... Só a bailarina que não tem, sabe? Vocês conhecem a música, né? Coloquei essa música e as crianças saíam de dentro da caixa, sabe? Vestida de palhacinho, de bailarina. Nossa, foi lindo aquilo. Tiraram foto, né? Isso vai para a imprensa. Aí contaram um pouco de mim, falaram um pouco da minha história. Aí rolou esse jornal. Aí teve em Santo Amaro, teve um lugar que estava tendo... As crianças estavam sendo maltratadas nesse lugar e tal. E aí, um dia eu saí, a Priscila, essa minha filha, estava aqui, e tinha garagem e tal. Aí, quando eu cheguei, o João era um bebê, era um menino ainda, novinho ainda, bebê. Aí, quando eu entrei, eu vejo um monte de rolinho, assim, na garagem. Eu olhei, botou farol assim, né? Eram as crianças. Aí eu falei assim, tem gente ali, se mexeu, aí a Priscila... Calma, eu botei eles para dormir aí, que eles vieram atrás te procurando, que eles estão sofrendo muito e tal. Eu falei, e agora que eu vou fazer de noite, 10 horas da manhã, um monte de criança. Quantas eram? Quantas? Tinha uns 11. Um eu peguei a guarda. Um desses eu peguei. Alguém você sempre pega a guarda e pega, aí, né? Os outros a gente foi fazer um trabalho e tal, mas foi
eu falei, o que eu faço, meu Deus? Vou levar uma bronca agora. Porque assim, as pessoas ainda tem muita gente que me criticava, falava assim que eu era paternalista, que isso não se pai. Mas assim, eu tinha um propósito para isso, né? As pessoas têm que ser livres. A gente tem que criar as pessoas para o mundo e para elas se fortalecendo, elas vão longe. E é nesse sentido que eu estou falando, não é porque eu quero ter um bibelô que eu vou, sabe? É porque as crianças tinham aquela necessidade. E ali a gente foi desenrolando as coisas, né? Mas foi muito difícil. Era muito difícil para mim falar não dá para falar não. Numa situação onde eles estão desesperados, né? A gente foi ver o que estava acontecendo, tá? Mobilizei um monte de coisa que no fim acabou dando tudo certo. Falei Solange. Não. Ô Solange, ouvir você me deu muita esperança de que nossa vida pode ser melhor se a gente se conscientizar um pouco mais. Mas eu queria ouvir de você se dá para a gente ter esperança, porque nós estamos vivendo tempos tão difíceis, com um governo tão complicado, para ser educado, e no meio da pandemia, uma situação assim tão difícil. É difícil, você tem esperança? Eu tenho. Amanhã vai ser melhor. E amanhã o sol vai brilhar, e amanhã as coisas vão ser bem melhor. Mas a gente vai ter que limpar a vidraça da janela para a gente ver o sol, senão abrir essa janela. Eu vou falar para vocês quando eu senti uma dor assim, forte. Aqui tem um lugar que chama Mac Favela, tem um Mac Favela aqui. A gente sempre vai no Mac Favela e tal. No dia da eleição, eu estava com um grupo de jovens e tal, e a gente foi tomar um lanche lá no final para ver a apuração e tal, e aí quando a gente começou a ver que aquilo não ia dar certo, primeiro quando eu entro, tinha uns meninos bolsonaristinhas falando, né, e aquilo foi me falando, e batendo boca com as meninas, tinha as jovenzinhas, eu cheguei depois, as jovenzinhas, os meninos lá falando, eu falei assim, peraí, menino, você sabe que você pisava no esgoto a céu aberto, você sabe que você parou de pisar no céu, aí eu falei, pisar na merda, foi porque teve um presidente que veio aqui e fez um plano, que aqui foi urbanizado, entendeu? O PAC, que botou aqui água e esgoto, e que você parou de pisar no cocô. Entendeu? Então, cala sua boca. Assim, eu fui grossa pra cacete, mas, assim, falei cacete. Fui grossa com os meninos, mas eles ficaram quietos, né? Eu falei assim, vocês vão ver o que vai acontecer. Sabe por quê? Porque na hora que a polícia chegar aqui, o primeiro a levar uma bala vai ser você. Porque nós estamos enfrentando isso, fazendo aqui as pessoas nos respeitar. Nos respeitar. E os primeiros que vão tomar vai ser você. Então, a gente tem que ter consciência de classe. Aí todo mundo ficou em silêncio, sabe? Eu falei, eu nem quero mais ficar aqui. Não quero brincar mais, tchau. Aí eu vi que o negócio é que a gente ia perder, né? Que já perder, que é o dia que nós perdemos, né? Uma questão horrorosa, uma questão... Aí a gente está sentindo agora, né? A gente está sentindo. A gente já sabia, porque nunca foi fácil para nós. Nunca foi fácil com nenhum governo, com nada. Mas a gente sempre tinha alguém que lutava junto com a gente, porque pessoas brilhantes, pessoas sensíveis, elas estão nesses governos, né? Estão no governo mais de esquerda, para dizer assim, né? Um governo mais próximo das pessoas.
E gente sem coração, a gente lê, né? Você lê Cora Coralina, você vai ler as coisas, você fala, nossa, que coisa, como é bom, né? E as pessoas parecem que não entendem nada. Porque se você for ver, essas pessoas são formadas, não são? Essas pessoas já leram, sabe o que deram para elas ler? Pois é. Olha, eu não entendo também, sabe, Solange? Você me lembrou uma história, eu vou até contar, já que a gente entrou nesse papo. A minha mãe era professora, foi professora de escola pública, foi professora do SESI, foi minha professora, né? Era professora de história. E essa semana uma menina me marcou lá no Facebook, falando assim, era uma fotinha assim, estava escrito assim, quando a gente encontra as pessoas da escola que não viraram bolsonarista. E aí tinha uma foto assim do Chaves abraçado com a Chiquinha, muito feliz, assim, né? E aí ela me marcou mais algumas pessoas, e aí as pessoas começaram a comentar, assim, né? Aí uma menina que hoje é professora escreveu assim, eu tive aula com a dona Tercília, que é minha mãe, e eu não posso ser isso, porque eu fui para a escola e eu aprendi. Aí eu fiquei super emocionado, assim, né? Daí eu falei, se você que aprendeu 40 anos atrás teve aula com a minha mãe, 30 anos atrás teve aula com a minha mãe e aprendeu, imagina eu que fui criado com ela, né? Eu não consigo entender, isso me tira do sério, assim, eu fico completamente transtornado de ver gente supostamente inteligente apoiando esse negócio que está acontecendo no Brasil. Ô, Thiago, posso pegar sua fala e transformar numa pergunta? O Solano, se permite? Porque o Jael conta de postura, tudo, e tem a postura desse moço, desse senhor que é o presidente, que é uma postura negacionista, obviamente negacionista. E que ele trouxe um discurso do tipo, você que pisou na merda, quase que se ele fala, no momento viveu no esgoto, não vai ficar doente. Essas falas foram repetidas por ele. O quanto essa fala negacionista do não uso da máscara, do uso de tratamento preventivo, precoce, e você nadou no esgoto não fica doente, afetou a vida de cada um de vocês em Heliópolis, e como que foi essa história, as perdas, qual o tamanho dessa perda humana? A gente vê as pessoas morrer, quantas aqui, né, já foram, né, essa semana foi a dona Edith, ela foi Covid, uma militante e tal, eu vi uma amiga minha, assim, internada, junto com o marido, e sair só ela e o marido ficar num desespero, ela fazer uma chamada de vídeo comigo do hospital, pedindo para me tirar ela de lá, sabe aquelas coisas angustiantes? Vi um menino me contar que a mãe dele morreu de Covid, mas ela não entrou no hospital por Covid, ela tinha vencido o câncer, tinha ido para fazer um menino que ficou responsável pela família dele. Ela foi fazer outra coisa, entrou falando tudo e colocaram ela junto no hospital, estava tudo lotado, tudo, ela precisava tomar uma medicação que tinha que ser no hospital e colocaram ela junto com quem estava com Covid, ela pegou Covid no hospital e faleceu, não aguentou. Então, assim, várias inúmeras as coisas. Então, eu estou falando isso para vocês que é muito difícil. Quando você fala de pisar no esgoto, vocês lembram daquela... A irmã do oh, meu Deus, esqueci o nome da mulher, aquela da Igreja Católica, que fazia aqueles farelos, né? Que salvava as pessoas com farelo, as crianças, que pesava as crianças. Zilda Armes? Ela vinha muito aqui e eu falava para ela que eu ficava muito chocada com aquelas coisas, sabe? Porque pesava as crianças, era desnutrida, tinha muito verme e tal, e aquilo não era por quê? Era por conta do esgoto, entendeu? Que isso a gente aprende, não aprende? Vocês não aprenderam na escola? Se você fizer a fossa contamina a água, o poço, né? Nessa época, da época dos poços. Já se falava isso, né? Agora, você imagina criança. Então, tinha verme. Hoje tem isso. É muito difícil ver uma criança com verme. Mas naquela época, não. Na década de 90, não. Quando não tinha aqui. Entendeu?
Então, urbanizar, isso é muito triste. A Priscila estava me contando que ela escutou o segurança, lá de perto de onde ela está e tal, que ele falou assim, também deixou tanta gente fazer faculdade, aí está todo mundo formado, desempregado. Até você conversar e explicar, sabe, são umas coisas que... Porque eu falo para os meninos e meninas que estão próximos de mim, eu falo assim, pode tirar tudo da gente, menos o conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor é. Entendeu? E conhecimento é ler, é procurar saber aquilo, de onde veio. E vocês sabem dessas fake news, essas coisas aí, né? Que... Infelizmente, essas pessoas são expert em fazer isso, né? Porque eu acho que a gente tem tanto pudor que a gente nem faz isso. Eu falo, porque vocês não sabem usar as ferramentas. A gente não é mau caráter. Né? Porque eu acho que para espalhar uma má notícia tem que ser... Não dá para fazer coisa que não é, e tudo que vocês sabem que a gente está vivendo. Não é pouca coisa. É muita coisa. Eu vejo isso todo dia, não é uma vez, não. Todo dia eu saio para a rua para poder fazer o trabalho que eu estou fazendo. Não é aglomerar, porque graças a Deus, com todo esse aparato de pessoas, a gente conseguiu, e as pessoas vão se educando, e elas já sabem que tem o distanciamento na hora de vir, que só entra com máscara, que entra de 1 em 1, entendeu? De 2 em 2, que fica lá, que tem o álcool, nós conseguimos o totem com o álcool e tal. Parece pouca coisa, mas é uma coisa que vai, sabe? Agora, eu acho que quem sofre mais é as crianças, né? Que, na verdade, as crianças têm sofre, para tudo é diversão, mas, assim, elas vão respirando essas coisas, e, por exemplo, eu vi uma foto, assim, de umas crianças, teve esse negócio da polícia, tá aqui, né, invadir e tal, e as crianças conversando com o soldado, em volta do soldado, de bicicleta pararam, ficaram conversando lá, entendeu? Assim, as crianças têm uma pureza muito grande, que elas se viram, né? Elas acham um jeito de ir para o mundo delas, mas elas merecem coisa melhor. Opa, para tudo, Tudo que chegou um recado aqui para Solange. Poemba, para tudo. A mulher mais linda do mundo, segundo o seu João Vitor. Obrigado, meu amor, você que é lindo. Solange, o quanto a gente vai ter que reconstruir desse país a hora que esse pesadelo acabar? Vai ter que ter muita força, né? Muita coisa. Eu acho que não vai passar, gente, não é possível. Passar, que eu digo, eu acho que essa pessoa não vai mais à frente, né? E eu acho que vai melhorar. Nós vamos sofrer muito ainda, né? Eu acho que a gente não pode achar que a gente tem que cuidar do broto para que a vida nos dê flor e frutos, né? Então, a gente tem que cuidar do broto, cuidar das coisas, para a gente poder enfrentar tudo isso, estar vivo, né? Para a gente continuar vivo e continuar lutando, porque não é fácil ter saúde. Não é só não ter Covid, é a saúde mental. Né? A gente somatiza no corpo da gente, tem muita gente pirando. Então, a gente tem que arrumar um jeito, inventa alguma coisa para fazer, nem que seja virtualmente, mas vamos fazer fuxico, vamos fazer não sei o quê, vamos plantar umas plantinhas. Eu estava ali, eu peguei umas plantinhas e coloquei na água, né? O copo que eu achei bonito, uns matinhos, já dá uma alegriazinha. Vamos, né? Tem um texto da Cora Coralina que fala isso, né? Vamos decorar a sua casa, vamos deixar as coisas bonitas, né? E deixar bonito, vivo, né? Ter vida, e ter vida é fazer as coisas com vontade. A gente ficar só se lamentando não adianta. Tem que ir para a rua? Tem que ir para a rua, porque quando nós temos que gritar, nós temos que ocupar, porque nós ocupamos, mas nós temos que ir para a rua. E nós temos que dizer que não basta, que não dá. Não dá. Gente, vocês pararam para pensar o tanto de criança e
E vocês, assim, vocês devem lembrar que antigamente tinha aquele negócio de expulsar, né? Que a criança não entrava em escola nenhuma antes de ter a lei, né? Quantas crianças que estão ficando sem estudar? É evasão? Não é evasão, é porque não. Quantos? Eu estava falando para o Jorma, falei, Jorma, você sabe acessar a informação. Estude, vai estudar, vai ler, e que a gente consegue, você vai conseguir. Porque ele fica assim, eu estou sentindo que está tão fraco tudo, como é que eu vou passar de... Falei, olha, passa de... Pega esse papel lá, mas você tem outros canais, né? E o João hoje conversou com ele, teve uma conversa muito bacana. Mas, assim, eu acho que é isso, né? A gente não pode desistir. A gente tem que ficar forte, fortalecer o outro. É isso que me move, é isso que me faz ir para a rua. Rua que eu digo não é ficar aglomerando, mas isso que me faz lutar e ver o outro. Porque se o outro tiver do meu lado tiver mal, eu não vou ficar bem, não. Entendeu? Então, o que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Então, é nesse sentido da coisa. Quando a gente começa a ver, a gente tem que ver beleza nas coisas, né? E eu acho que é isso que a gente tem que continuar sendo. Eu acho que nós estamos no caminho, eu acho que nós sempre tivemos um caminho certo, né? Porque eu estou falando nós dessa organização maravilhosa que eu faço parte, que a UNAS é minha casa, eu tenho muito orgulho de fazer parte disso, dessa construção, de ter essas pessoas, né, que nem a Cleide, que nem o Manuel, que nem o Geraldo, que nem a Neguinha, que tem um monte de gente muito top, o Braz, né, assim, é muito bom saber que você não está sozinho, eu não estou só. Eu moro num lugar que tem 220 mil habitantes. Na minha casa cabe 220 mil pessoas. O Heliópolis é minha casa. Entendeu? Então, assim, assim é a vida. Uau, eu achei tudo isso tão espetacular. A Fátima sumiu do mapa, eu não sei onde a Fátima está, porque a gente tem um presente para te dar. E aí, minha sugestão, Fátima, se você caiu, se você não consegue mandar para a gente o que você precisa, entra aqui, né? Entra ao vivo e fala. Se você não consegue mandar um artigo, só preciso saber de você, Fátima Solange, que você ganha um presente hoje. Você acha que é assim? Você vai pedir uma banana para... Você acha que é só o João Mandou, que chegou o presente, chegou o presente. Chegou o presente. Chegou. Muito Ô, bem. Solange, Você eu vê que é pedi, só acho que ameaçar a Fátima, né? eu acho que para você ouvir melhor, Solange, seria bom fechar seu microfone para não sair o eco. Pode Vamos deixar. lá. Aí, muito bem. Solange, antes de te dar o presente, queria te agradecer por essa conversa. A nossa querida Helena está dizendo aqui que você tem uma lucidez admirável, eu faço coro aqui. Uma noção do mundo que é invejável. E aí, o nosso presente para você é uma poesia a partir desse nosso papo, que você falou que canta rap, que faz rima, a Fátima faz também enquanto a gente está conversando. E aí, dessa conversa, saiu isso aqui, que eu vou tentar interpretar para você, tá bom? A vara de condão. Não adianta secar gelo, mas o inferno já foi pior. A gente vence pelo cansaço, não temos varas de condão. Na crueldade sem planos, planejada no descaso, ficamos de lado. Na estatística errada de que não há vulnerabilidade na nossa comunidade. Na política doída e distributiva, em vez de reativa, no toma lá da cá. A gente tampa o buraco e conceitua. Não deixa ninguém morrer de fome. Tira a arma dos meninos com tijolo. Devolve aos adolescentes as roupas jogadas fora. Na verdade, lhes devolvendo a dignidade. Salva as crianças do rio, faz o banco em que a criança vai sentar. Alfabetiza com palito de fósforo, dá abrigo às peles queimadas de cigarro. Porque debaixo do pé da bananeira se educa uma criança. Basta amor e querência. Transferir o amor que se teve, porque nossa esperança não vamos deixar que matem, porque amanhã
o sol brilha na vidraça, fazer valer o que criamos, na imensidão de um sonho coletivo. Por caminhos, mesmo que exaustos e tortos, deixamos de tropeçar em meninos mortos. Rodeada de meninos, fizemos o que fizemos, de tudo um pouco, de tudo tanto. Hoje, na cidade do sol, rodeada de cidadãos. Abre o microfone para ela aí, Tiagão. Amei. Adorei, muito lindo. Emocionante. Eu vou te mandar a Fátima, te mandar o poema da Fátima de presente. Mostra a Fátima aí para você ver. Está aqui dizendo que... Oi, Fátima. Lindo, Fátima. Que bonito. Lembra Fátima usou as palavras difíceis, complicou minha vida aqui, mas saiu. Lembra o que, Solange, você falar? A queda para o alto. Assim, a gente encenou uma peça, chamava Queda para o Alto, e alguns meninos eram recém-saídos da FEBEM, eles viravam ator nessa peça, e conta a história da Sandamara Reger, que era muito legal esse livro, é bom de ler. Aí tinha uma parte, né, que um menino, infelizmente, ele já faleceu, ele fez uma música, chamava o Brasil 500 anos, né? Quando o Brasil fez 500 anos, aí a música falava dos meninos, né, e meninas. E numa poesia, ele entrava cantando, e vocês não têm ideia que o José Celso Martinez veio assistir essa peça aqui. Nós fizemos na quadra e lotou. E tem cenas muito fortes, né, tal, e aí as pessoas vibravam, falaram, não vai bater nas crianças, não, porque na FEBEM tinha aquela coisa, chegava o monitor para bater e tal, e aí se metia no meio, ele ficou encantado com aquilo, e nós apresentamos no Teatro Oficina essa peça. E aí tinha um menino que fez essa música, negro na senzala apanhava do feitor, senzala é FEBEM e feitor é monitor, ó grande patamada, que tanto amor nos dá, obrigando a herê se matar de trabalhar. E falou assim, acorda Brasil, que esse filho é teu, não nos deixe passar fome, somos filhos de Deus. E assim ia, né? Foi uma música que ele criou, e ela entrava na peça com os meninos que tocavam na Barroca Zona Sul, aí entrava tocando, a coisa mais linda. E aí tinha muita poesia, muita coisa bacana. Eu gosto muito de poesia, muito de transformar. Então, esse é seu presente, eu vou mandar depois para você por WhatsApp, mando para o João também, para vocês terem aí. E eu, Solange, Sol, Solange que começa com Sol, né? Eu fico aqui muito... Fala. Meu nome é com J, que é para já arrebentar, né? É que Ange, dá anjo é com J, então você é um anjo mesmo. Já que a gente está no momento de poesia. Deixa eu contar a história para vocês para falar disso. Eu era nova, bem nova, acho que eu tinha uns eu não tinha 30 anos ainda, e eu fui para o Movimento Sem Teto. E a gente foi fazer uma formação, num lugar, num acampamento, assim, e a gente sempre era estrategista para fazer nossas ações e tal, e aí a gente foi fazer essa formação, um encontro bem bacana. Aí no final do encontro, o moço, né, bem simples assim, ele sobe e fala assim, eu quero falar uma coisa para uma mulher que está aqui. Aí falou, o sol e a distância é o nome de uma mulher, Solange. O sol e a distância é o nome de uma mulher. Solange. Era o jeito que ele entendia meu nome, mas foi muito legal isso. Muito legal. Eu fui mais romântico, Solanjo. Solanjo. Ele falou o sol e a distância, né? Vai ser um sol pertinho que aquece. Ô, Solange, eu quero te agradecer tanto, antes de passar para o Thiago aqui, porque... acredito que essa temporada não podia acabar de um jeito tão bom como foi com você. Foi uma aula. Eu tenho muita vontade o João já sabe disso, de ir até aí, encontrar pessoalmente vocês. E claro que eu quero almoçar na sua casa, já que você faz uma boa comida.
Eu vou levar, já que você acolhe tantas pessoas, por favor, Tiago come bem, viu, Solange? Já que for. Pode vir, Tiago. Capricha no feijão, que ele é magrinho assim. Mundo. Mas a gente vai para almoçar, passar um dia, assim. Se for bom, a gente com uma semana, um mês, a gente vai ficando. Pode vir. Eu estava vendo. Tem muita gente aqui, legal. Eu te agradeço muito a sua generosidade em compartilhar tanta coisa com a gente aqui. Obrigado, querida. Vou passar a bola para o Tiago. E aí eu quero ouvir como você sai dessa conversa também, né? E como as pessoas te encontram. Bom, também... Pode falar, Solange, por favor. Não, eu tô é como se eu estivesse em casa, que eu estou em casa, né, literalmente, e dá prazer de falar das coisas, né, eu tenho prazer nas coisas e prazer em estar fazendo as coisas que a gente vem fazendo, e se Deus quiser, sabe que eu estava pensando na Caminhada da Paz, que seria, né, essa semana, uma semana que passou, que a gente faz a Caminhada da Paz aqui. E sempre foi muito legal, eu sempre fiz tanta coisa, sabe? Junto com os meninos, e esses 2 anos foi meio chato, né? O contato é muito legal, né? Se abraçar, receber abraço, beijos, né? E a gente, não, por conta da pandemia, não pode fazer isso, eu sinto muito falta disso. Então, às vezes, eu tenho que falar assim, gente, não pode, porque as pessoas querem chegar me abraçando, né? E os meninos que moram na rua também, às vezes eles me dão um susto, porque às vezes eu estou andando distraída, eles me abraçam assim por trás, eu falo, ai meu Deus. Mas assim, esse contato que não está dando para a gente ter, eu nunca fui de me afastar de ninguém, né? E eu tenho que falar, não, pera, calma, só não, assim, né, dando um soquinho. Mas isso me faz muita falta também, né? Eu quero muito, muito, muito que isso acabe logo, para a gente encher essa Heliópolis de girassol, de criança andando, pedindo paz e falando das coisas boas, sabe? Eu quero isso. Quero isso. Vai rolar, tenho certeza. Solange, muitíssimo obrigado. Como a Lê disse, a gente não podia terminar melhor essa segunda temporada, uma segunda temporada que foi feita só de mulheres, e a gente terminou com um mulherão aqui, como disse a Fátima. Te agradecer pela aula, te agradecer pela lucidez, te agradecer por você existir, porque a gente precisava de mais Solanges nesse mundo, em vários outros lugares. Muito, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço vocês pelo convite, eu agradeço muito, foi muito bom conversar com vocês, apesar de eu falar muito, né, que eu falo pra caramba, mas dizer para vocês foi um prazer, e saber que vocês estão, eu sei de todos eu sei desse programa de vocês, o João fala muito, e eu agradeço muito, né, por vocês estarem nessa parceria, tem muita gente bacana, eu não vejo a hora de vocês virem aqui, a gente vai na rádio, vamos falar na rádio, vamos fazer bastante coisa bacana, espero que vocês venham no verão, para a gente tomar o sorvete do Oxi, estou fazendo propaganda já, vai inaugurar em setembro, se Deus quiser, e já vende no Beco do Batman, muito grande, para todo mundo que está aí, todo mundo, foi muito, muito bom falar com você. Esse sorvete já vende aqui no Beco do Batman? Vende, pode ir lá comprar, eu recomendo. Sábado tem gente lá vendendo, chama Oxi. E a Priscila, vou procurar ela. A Priscila vai estar lá. Esse é bem bacana a história, a Priscila vai contar tudinho para vocês, vou deixar para a Pri. Tá bom, eu vou falar com ela. A Solange mandou vir aqui comprar seu sorvete. Quer entender tudo. Vai ficar muito feliz. Oxi. Beco do Batman. Então, com o patrocínio de hoje, fechamos esse último programa com o patrocínio de hoje. Quem sabe, se isso der certo, a gente vai ser bem bacana, né, gente? Obrigado. Com certeza. Obrigado, Solange. Em breve estaremos juntos, aglomerando. É isso. Pessoal, muitíssimo obrigado. Vocês vão encontrar todas as informações. Se quiserem, é só entrar no site da UNES, tá? Se quiserem vir na minha casa, quem quiser vir visitar a organização, quiser vir aqui no Heliópolis, vir aqui na minha casa, conhecer os projetos da gente, pode vir que nós estamos aí.
Tá bom? Eu e o Thiago vamos, com certeza. A Fátima com certeza vai. A Fátima come bem também. Então... Pode falar que me avisa que eu vou fazer uma comida especial para vocês. Epa, agora que dá um negócio. Agora que vai, né? Pessoal que assiste a gente, obrigado por mais essa temporada, obrigado pela audiência, obrigado por contribuir, obrigado quem participa aqui, agradecendo sempre Dona Marlene, né, a padroeira dessa live, né, que chegou aqui depois, seu Luiz Carlos, que sabe, Solange, os pais do Alê são os nossos primeiros aqui, né, as primeiras pessoas que sempre chegam, e chegaram aqui hoje. Agradecer a todo mundo. A gente volta em agosto com novidades. E voltando, eu quero convidar já esqueci o nome dela que você falou. A Gerohana. Gerohana. Pode convidar que vai ser o máximo. Vocês vão amar. Vai ser contato. Vamos fazer a ponte aí. Vocês vão amar. Eu faço a ponte. Vocês vão amar. Eba. Tá bom. Beijo. Um beijo para vocês. Tchau, galera. Até. Tchau.